Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo, é um grande prazer estar aqui contigo e com todas as pessoas que nos ouvem para mais uma troca de ideias filosóficas. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre a dificuldade de superar a ilusão da separatividade. É natural que não esgotemos o tema, nossa ideia não é essa, e muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas, mas como relembramos em todas as ocasiões, vamos conversar, refletir e, por fim, colocar na balança para avaliar aquilo que é necessário, que é útil para nós em termos práticos. Esse é um tema bastante propício, sobretudo para o momento em que a gente vive, não é, José Roberto? Nós falávamos isso antes de dar início aqui à nossa gravação. Vivemos em um momento de muitas dissidências, né? E isso leva a uma série de enfrentamentos, conflitos, guerras, algo que não é bom, porque todo esse sofrimento leva o ser humano a perder a esperança em si mesmo, no indivíduo humano, ao grupo social que ele pertence, à sociedade de um modo geral. E para começar, eu gostaria que você falasse justamente sobre essas ideias. O que é o indivíduo segundo a concepção filosófica? O que seria a sociedade? É possível harmonizar esses elementos? Enfim, eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais essas ideias para começar, então, o nosso podcast de hoje. Sim, Danilo, a discussão, a preocupação, ela é bastante antiga. Nós vamos encontrar Platão questionando sobre essa questão, vamos encontrar Confúcio, igualmente Sócrates. O mesmo com relação a Pitágoras, anterior a Platão e Sócrates, né? E, posteriormente, na sociedade romana, a escola estoica e outros grandes filósofos, grandes pensadores também se debruçaram sobre a questão. É muito interessante que, do ponto de vista desses filósofos, a sociedade humana não é simplesmente uma questão de estarmos juntos. É uma questão um pouquinho mais profunda. É necessário um esforço e uma educação para, digamos, entender por que a vida em sociedade ela é uma necessidade para o crescimento tanto individual como o crescimento harmônico da sociedade como um todo. E também perceber quais são as dificuldades para esta convivência. Ao mesmo tempo que é necessário para o nosso crescimento individual, para o crescimento social, estarmos juntos, esse estarmos juntos, ele já implica uma natural dificuldade. E a mais óbvia de todos, né, que cada um vai ter a sua opinião, cada um vai ter o seu gênio, cada um vai ter a sua maneira de ver a vida, de ver as coisas, de resolver os problemas. Como lidar com essa equação? E esse é um problema muito antigo. Nós podemos dizer que é um problema que existe desde que o ser humano habita este mundo. E para entendermos um pouco, né, Danilo, vamos retomar uma ideia de um podcast passado que nós fizemos, falando sobre a mítica deusa Maia, né, essa deusa que os orientais chamam de deusa da ilusão, e que foi encarregada pelos deuses, né, como a gente falou numa outra oportunidade, de cuidar das crianças divinas criadas pelos deuses, e que para que não se deslumbrassem excessivamente com a luz do mundo divino, a deusa Maia então cobriu essas luzes do mundo divino com os seus véus, criando assim a ilusão do mundo manifestado, que seria miticamente, poeticamente, né, onde nós vivemos. Então, o que nós temos, né, ao nosso redor seria, dentro da compreensão, dentro da simbologia desse mito, seria o ser humano como uma espécie de entidade, ente divino, que não pertence a esse mundo, mas para, digamos assim, visualizar essa realidade, né, ele precisa ultrapassar um ou vários tipos de véus. E a deusa Maia, né, ela não é a deusa que, digamos assim, facilita retirar esses véus, porque essa não é a missão dada para ela. A missão dada a ela é cuidar das crianças, para que as crianças, né, se envolvam realmente com o mundo da matéria. Se envolvam com o mundo manifestado e aqui ensaiem a sua vida através dos seus jogos.
E é claro, né, que conforme essas crianças vão amadurecendo, elas próprias, né, vão descortinando o véu de Maia e vendo a realidade que existe por trás da ilusão. Ou seja, vão constatando aquilo que é luz divina em si próprias e vão constatando o que é luz divina em todas as coisas, nas estrelas, na natureza, no outro que os cerca também. Tá? Mas isso deve ser um fruto, né, do correto amadurecimento dessas crianças. E deve ser uma empresa individual. E de certa maneira, né, é uma empresa individual, ou seja, aquele que vai descobrindo primeiro os jogos de Maia, ou como melhor jogar os jogos de Maia, vai compartilhando esse conhecimento com outras pessoas também, para que cada vez mais pessoas tenham essa oportunidade de constatarem o que na sua vida é realidade e o que na sua vida é ilusão. Quais são os sentimentos, quais são as ideias, quais são os valores que cada vez mais ajuda a fazer essa distinção, para que o indivíduo possa selecionar um modo de vida que cada vez o faça, digamos assim, ser integral, cada vez o faça ser mais consciente da realidade que o cerca. Precisamente a vida em sociedade, ela é, digamos assim, de certa maneira, até um dos artifícios de Maia para que as suas crianças, né, joguem e possibilitem cada vez mais a manutenção da missão que lhe foi incumbida. Né? Porque, como ressalto mais uma vez, que a deusa Maia não foi solicitada que descortine os véus para suas crianças. Não, pelo contrário. A deusa Maia foi pedida a missão de criar esse mundo de ilusões para que as crianças brinquem e joguem e, se for, digamos assim, necessário, né, a vida toda. Cabe justamente a essas crianças, conforme elas forem amadurecendo, elas irem fazendo os esforços necessários para ir retirando esses véus e assim descobrir qual é a sua verdadeira natureza, qual é o verdadeiro significado da natureza da vida, do sentido e da sua própria missão perante a vida. Maia tem a sua missão, assim como cada ser humano tem que descobrir, tem que desvelar, tem que desvendar a sua própria missão. Nós podemos dizer então, né, Danilo, que Maia agrupa os seres humanos para poder possibilitar uma melhor sobrevivência. No caso, uma sobrevivência física e biológica. Porque se nós retornarmos às primeiras sociedades, né, as sociedades mais tribais, as sociedades mais básicas que já faziam, já se uniam com outras pessoas, já faziam esforços para reunir as diferentes tribos, era justamente, né, para enfrentar os desafios em comum. Seja o desafio de uma invasão por um povo inimigo, seja o desafio de caçada para sobreviver, ou seja, a união e a reunião em sociedade facilita o trabalho de Maia. Por quê? Porque os indivíduos devem preservar a sua própria existência. Os grupos, né, devem unir as suas forças, organizar as suas diferenças, contribuir cada um com seus talentos para que a vida na tribo, para que a vida na cidade, para que a vida no país seja cada vez mais propícia à sobrevivência material, à sobrevivência física e biológica, à garantia de que hajam próximas gerações e assim sucessivamente. Então nós podemos dizer, né, que qual a necessidade do ser humano viver em sociedade? Tem esse conjunto de necessidades que nós poderíamos dizer seriam necessidades básicas ou sociedades formadas para a subsistência física e material dos indivíduos e dos grupos. Sem sombra de dúvida, não é, José Roberto? Essa deusa Maia, ela faz aquilo que ela deve fazer, ela cumpre a sua função, como já falamos em outro podcast, não é? E quando a gente entende esse jogo de Maia, essa ideia de separatividade, ela começa a perder força, porque a gente entende que temos que caminhar para a unidade. É natural que Maia também tenha as suas provas no seu grau de divindade e nós
todos nós temos também as nossas. E uma delas é a convivência, o desafio de viver em sociedade. E eu gostaria que justamente você falasse dessas ideias. Helena Blavatsky, por exemplo, a filósofa russa, dizia que nós devemos nos apartar ou nos afastar dessa ideia da separatividade, dessa heresia. E é algo que nós inconscientemente vivemos hoje, uma separatividade tremenda, em funções de classes, cor de pele. Bom, haja visto a série de enfrentamentos que a gente tem individual e coletivamente. Então, eu gostaria que você falasse desses desafios que a gente vai enfrentar individualmente e como nós podemos superar esses desafios, não enfrentando o outro, mas buscando também conhecer um pouco mais, oferecer um pouco mais de cada um de nós para a sociedade em que vivemos, para a família em que vivemos, enfim, eu gostaria que você falasse desses desafios e das principais ferramentas que a filosofia nos dá para enfrentá-los. Danilo, poderíamos começar dizendo, né, destrinchando pelo menos assim um pequeno véuzinho dessa questão, de muitos véus, que um dos elementos, antes de começarmos a falar do desafio, né, falar de um dos elementos que possibilita e até leva as pessoas a naturalmente querer estar junto com outras, que seria a questão da solidão. De certa maneira, se quer fugir da solidão, nós formamos famílias, as famílias se unem para formar grupos para se fugir do sentimento de solidão. Porque se nós observarmos as sociedades mais básicas, a solidão é um perigo, né? O estar individualmente, fisicamente separado de outras pessoas, porque vai ser mais difícil sobreviver. Platão já dizia muito bem, né, que numa sociedade básica precisa ter pelo menos um construtor, um sapateiro, alguém que faça camisas e alguém que saiba trabalhar na agricultura. Porque se um indivíduo tiver que depender de tudo isso, alguma coisa não vai sair bem feito, né? Porque é muito difícil dominar artes tão diferentes, tão distintas e que precisam de uma atenção exclusiva. Então Platão coloca que o início básico de uma sociedade, né, ou seja, de união de várias pessoas, cada uma com suas diferenças, seus diferentes talentos, é para possibilitar isso, para possibilitar sobrevivência física e biológica, onde sabe plantar os mantimentos necessários para a alimentação de todos. O outro sabe construir boas casas para si e para os demais. Aquele sabe fazer bons sapatos para si e para os demais. E aí se organiza o sistema de como essas trocas vão ser efetuadas, né, vão ser efetivadas. Porque ficar individualmente isolado numa situação como essa é muito arriscado. Né? Então é muito prático. A gente percebe que a necessidade de formar grupos, ela é muito prática. O desafio, né, Danilo, é que não dá para ficar só nesse nível básico. E a solidão é também um dos elementos com que Maia joga com os homens, né? Porque o indivíduo não querendo ficar isolado, ele vai formar famílias, ele vai formar parte de grupos, vai formar cidades, vai formar os partidos políticos, os partidos religiosos, vai formar os times de futebol, vai formar o seu grupo de amigos. E tudo isso, de certa maneira, né, Danilo, nós temos muito essa experiência hoje, né? Há pessoas na nossa sociedade que participam não de mas de vários grupos, né? O grupo familiar, o grupo de trabalhos, o grupo de amigos com quem joga bola no final de semana, das pessoas que se unem para conversar sobre cinema, o grupo de pessoas que se unem para conversar sobre a globalização ou o estado precário da ecologia global. E a gente tem tido uma experiência, né? Temos tido experiências de pessoas que chegam para estudar filosofia, trazendo essa experiência de que, mesmo pertencendo a vários desses grupos, ainda assim a pessoa se queixa de solidão. Porque é como se a pessoa ou ela conversasse só consigo própria, ou de repente ela trocasse ideias com pessoas que estão tão afoitas de colocarem seus próprios pontos de vista que mal a ouvem.
Então a gente percebe que essa questão de fugir da solidão, de querer se relacionar com outras pessoas, e o desafio hoje tem sido justamente esse. Nós somos seres sociais, nós precisamos, até num nível básico, viver com outras pessoas. Mas como realizar essa convivência de tal maneira que ao sair, ao pertencer a grupos, ao estarmos juntos com outras pessoas, né, essa sensação de vazio interior, ela não nos seja um obstáculo, digamos assim, ou ela não seja um obstáculo para nós mesmos. E é uma questão de consciência, né, Danilo? Porque só eu posso saber, sinceramente comigo mesmo, o que se passa no meu interior. E há muitas pessoas, né, que diante do exemplo da filosofia, da tradição filosófica, elas têm nos colocado isso, como muitas vezes nós mesmos tivemos essa oportunidade de nos aproximar da filosofia, um pouco movido por isso. Nós pertencemos a um mundo que, por uma série de circunstâncias, uma série de fatores, é como se cada indivíduo e cada grupo estivesse fazendo uma linguagem que, na verdade, paradoxalmente, tem servido para separar de outras pessoas e outros grupos. Só aproveitando o ensejo, José Roberto, quando você fala dos grupos, na República de Platão ele ensina essa ideia da justiça através da formação da sociedade-estado ideal. Então ele fala dos ofícios, dos trabalhos, das vocações, de cada um cooperando para o crescimento do outro, de cada um cooperando no sentido de oferecer a sua vocação, o seu ofício para o outro. Enfim, é um processo de compartilhamento, de mútua experiência humana e de aprofundamento também. Nós não vivemos essa realidade hoje, isso é óbvio, pelo fato de nós vermos cada vez mais enfrentamentos entre os grupos e as sociedades de um modo geral. Estamos vendo isso no mundo agora, onde nós vemos essa guerra da Ucrânia com a Rússia, só como um exemplo. E isso tem aumentado cada vez mais, não só entre países, mas entre grupos e pessoas, como já relatamos aqui ao longo do nosso podcast. Pois bem, a questão é que se nós não alcançamos isso, é porque precisamos nos melhorar. E os grupos humanos são uma forma de experiência também, eles se formam, têm as suas experiências, e às vezes uma pessoa, só como analogia, que não tem coragem de fazer algo sozinha, ela pode fazê-lo num grupo, seja algo lícito ou ilícito, mas ela cria coragem, ela ganha corpo dentro de um grupo. E esses grupos são necessários para a experiência humana e é natural que cada indivíduo, em algum momento, participe de um grupo pequeno ou grande, mas é importantíssimo também que ele tenha consciência da sua participação nesse grupo para que ele não seja uma massa de manobra e sujeito a manipulações, porque naturalmente que isso vai gerar conflito consigo próprio e, por conseguinte, com outros grupos, e é o que nós temos visto. Por isso que eu gostaria que você falasse dessa questão para que a gente compreendesse um pouco mais profundamente essa ideia do grupo, quais são as relações humanas que a gente pode experimentar, qual é o caminho mais filosófico e mais coerente dentro dessa experiência. Gostaria que você falasse um pouco disso. Perfeito, Danilo. Platão, quando fala da justiça, né, ele está indo um passo além da sociedade. Ele já está, digamos assim, considerando que alguns elementos individuais foram até já elaborados para que a sociedade possa dar um próximo passo para que aí sim a justiça ela seja corretamente aplicada. E tem razão também quando coloca essa questão de que muitas vezes o indivíduo, aquilo que ele não faz só, ele se junta a outros grupos e vivemos numa sociedade, vivemos numa época, né, em que ele vai encontrar esses grupos para expressar a sua opinião, às vezes por mais radical do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, do ponto de vista de opiniões de segregação. Ele vai encontrar grupos em que ele vai se sentir respaldado, né? E outra questão também que você coloca aí é a questão da individualização. E é interessante que na República Platão começa justamente por aí. Aliás, o conjunto da obra platônica, né, coincide muito com aquilo que ele aprendeu do grande mestre dele, Sócrates, e que também em algum momento, né, Platão enriqueceu o seu conhecimento, a sua própria bagagem filosófica, tendo investigado com os pitagóricos, com a ciência iniciática egípcia e outras grandes tradições da sua época que ele entrou em contato. O primeiro passo é realmente lidar com essa questão da solidão humana.
Primeiro passo é o indivíduo, e há indivíduos na nossa sociedade, né, indivíduos que são mais idealistas, que eles acabam, diante de tanta contradição externa, se voltando para dentro de si próprios. E aí acontece algo maravilhoso, né, Danilo? Que ao invés de fugir da solidão, se inserindo em grupos, correndo o risco de ficar cada vez mais massificado, fazendo parte de grupos que deem eco aos nossos instintos, né? E aí aquilo que eu não faço sozinho, eu faço num grupo que incentiva um determinado tipo de ação, um determinado tipo de comportamento, a um determinado tipo de pensamento, de expressão de ideias um pouco mais radical, um pouco mais violenta. A solução é justamente voltar-se para dentro, que é o que a gente vai ver o esforço pedagógico e educacional de Platão. E, vamos dizer assim, uma das chaves do mito da caverna é justamente essa, né? Nós saímos um pouco dessa escuridão, onde nós nos sentimos prisioneiros, e ir para uma dimensão de maior luminosidade, de maior luz. Os gregos consideravam que o ser humano ele tem na sua constituição 3 elementos, né? O elemento material, o elemento emocional e racional e o elemento espiritual. Quanto mais o indivíduo se volta para dentro de si mesmo, mais ele tem a oportunidade de harmonizar tanto os seus sentimentos como os seus pensamentos. Ele se torna cada vez mais senhor de si e descobre o seu amigo interior, né? A sua verdadeira companhia interior, que é o seu verdadeiro eu, que é a sua verdadeira identidade, que é o seu verdadeiro ser. E aí sim, Danilo, nasce um verdadeiro desenlace mais efetivo. Porque ao encontrar-se consigo próprio, o indivíduo ele não fica como uma pérola dentro da ostra. Pelo contrário, ele abre a ostra para justamente mostrar ao mundo a sua pérola. O melhor de si próprio, elaborado e canalizado através do seu modo de vida. O melhor dos seus sentimentos, o melhor dos seus pensamentos. Aí o indivíduo ele vai participar da família de uma maneira consciente. Ele vai participar do grupo sem perder a sua identidade. Ele vai dar o verdadeiro valor para a natureza. E isso, né, Danilo, tem como resultado aquilo que nós falamos no início desse podcast. O indivíduo, então, através dos seus próprios esforços, ele vai descortinando os véus de Maia e vai se apercebendo da realidade. Aí sim é possível viver. Aí sim é possível viver com qualidade humana e aí sim é possível conviver em sociedade. E quando são muitos que começam a ter essa percepção interior e essa aplicação exterior do que vão percebendo dentro de si, aí, segundo Platão, nós não temos mais simplesmente uma sociedade, nós temos uma sociedade racionalizada, onde as pessoas elas ficam preocupadas com o bem-estar do próximo, quer elas estejam ocupando uma posição política, uma posição religiosa, uma posição social, e aí sim, Danilo, voltamos para a questão da aplicação da justiça. Aí sim, quando as pessoas se preocupam umas com as outras em grupo, então é possível satisfazer não apenas mais as necessidades de sobrevivência física e biológica, mas as necessidades de carinho, as necessidades de respeito, as necessidades de formação uns para com os outros, as necessidades, enfim, aquelas necessidades mais sutis que quando elas são atendidas, o que é humano em nós e nos demais, cada vez mais tem a oportunidade de se expressar. Nós então vamos, como o Pequeno Príncipe, né, nos encontrarmos num jardins com rosas e todas essas rosas com os seus perfumes, elas vão nos fazer sentido e nós também vamos fazer sentido para essas rosas. Há uma outra ideia muito importante que é a da convivência. Embora eu tenha tocado nela de forma sutil, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais, porque é muito importante que a gente compreenda qual é o nosso papel dentro de uma sociedade para que a gente possa oferecer o que há de melhor dentro de nós próprios. Por isso eu gostaria que você reforçasse um pouco mais, esclarecendo essa ideia da convivência do ponto de vista, claro, da filosofia. Bom, Danilo, voltar
voltar à questão básica, né? Que o indivíduo humano e até a antropologia, a psicologia hoje reconhece isso. O ser humano, ele é um ser social por natureza. Nós precisamos uns dos outros para sobreviver até no nível muito básico, físico e biológico. O que nos compete, né, é como ensinava Platão e todos esses grandes filósofos da nossa história, Confúcio, Sócrates, que nós temos que, para começar, conhecer a nós mesmos. Porque quando o ser humano ele conhece a si próprio, esforçando-se para cada vez desenvolver os seus melhores valores, as suas melhores qualidades, isso já o propicia a conviver com outras pessoas já com uma qualidade mais humana. E ao fazer esse esforço que ele assume para si próprio, né, uma responsabilidade para consigo próprio, de viver de uma maneira cada vez mais humana, ele vai impactando outras almas e outros corações. Ele vai ajudando a despertar outras crianças, né, cujos olhos estão cobertos pelo véu de Maia, para que também comecem a vislumbrar a realidade a respeito de si próprios, da sua própria vida, da vida em sociedade, e também façam os seus próprios esforços. Porque é o que nós vamos perceber em todos os filósofos, né? Não é porque nós vivemos em sociedade que os desafios que nos tocam individualmente, coletivamente, vão ser resolvidos. É necessário, né, que as pessoas, sendo diferente como são, cada um com os seus talentos, cada um com seus pontos de vistas, às vezes díspares a respeito das coisas, naquilo que é fundamental, nos problemas que são fundamentais, as pessoas façam um acordo, né, um contrato social de viver em conjunto para superar essas dificuldades. E com o passar do tempo, né, Danilo, isso é uma coisa maravilhosa, você vai percebendo que realmente a união vai fazendo a força. E isso também vai fazendo escola. Isso também vai impactando as novas gerações. Isso vai ficando no coração e na alma, porque o ser humano é naturalmente um ser social. Então, se as melhores condições forem dadas para que ele possa viver em conjunto, sem perder a sua individualidade, pelo contrário, realçando-a cada vez mais, enobrecendo-a cada vez mais, dignificando-a cada vez mais, então ele mesmo vai fazer esforços para que a sociedade, esse tipo de sociedade, essa coletividade, né, que permite essa convivência nesse nível, ela persevere, ela continue. Já imaginou o pai passando essa mentalidade, esse sentimento para o seu filho? A escola passando essa mentalidade, passando isso através de uma metodologia para as suas crianças e os seus jovens, e os adultos também, né, que era o que sonhava Platão em todo esse conjunto, os adultos simplesmente sendo cidadãos, bons cidadãos, vão passando para as novas gerações uma visão e uma experiência do que é viver em sociedade em que as pessoas convivem humanamente, em que as pessoas vivem, se respeitam, se amam. Claro, né, Danilo? Acho que a gente tem que lembrar um pouco o Quixote, né? Ou Cervantes, se eu não me engano, é dele essa frase. Constituir uma sociedade justa não é uma utopia, é uma necessidade, é uma questão de justiça. Então, sim, é um sonho, sim, é um ideal, mas podemos dizer que o ser humano também é um ser que vive de sonhos, que vive de ideais. Ele precisa ter grandes ideias que o inspirem a saber por que vive, a saber de onde veio e a saber, pelos seus próprios esforços, o que ele pode ir construindo paulatinamente quando supera os seus individualismos e os seus egoísmos, fazendo união com outras pessoas para que esse ideal e esse sonho seja cada vez melhor concretizado. Bom, José Roberto, agora para encerrarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, além do que você já mencionou, trazendo os principais elementos que você considera importantes para que a gente realmente consiga superar essa heresia da separatividade, essa ilusão que tanto tem nos trazido uma série de problemas que nos afastam justamente do que nós somos enquanto seres humanos de fato.
Danilo, hoje, como em todas as sociedades do século XIX, do século XV, da Idade Média, da Grécia clássica, do Egito Antigo, a sociedade sempre caminhou, né, impulsionada por aqueles homens e por aquelas mulheres que se reconheceram como idealistas. Ou seja, perceberam que na sua sociedade, né, havia a falta de algo essencial para que, se a sociedade estivesse bem, essa harmonia perseverasse. Se a sociedade não estivesse bem, esse elemento pudesse ser compartilhado com os demais, para que através da união e da força dessa união, esses sistemas que não estavam bem pudessem ser sanados, pudessem voltar a uma saúde social. Então, acho que a coisa mais prática que nós podemos recomendar, né, Danilo, é essa questão do termos grandes ideais. Considerarmos que um desses grandes ideais é um que parte do próprio indivíduo, né? E é o que ensinou Sócrates e Platão e Aristóteles, que o ser humano deve se conhecer a si próprio, para reconhecer quais são as melhores virtudes, quais são os melhores valores que ele possui para aportar de seu à sociedade em que nós vivemos. Principalmente se reconhece que a sociedade hoje está carente de algo. Então é isso, sempre foram os idealistas em qualquer época da humanidade que buscaram nas luzes do passado, nos melhores modelos do passado, nas melhores sociedades do passado, nos melhores indivíduos, né, que se destacaram na história, para colher, né, a sua experiência de vida, o seu modelo de vida e poder aplicar no momento em que eles estavam vivendo. Nós podemos replicar essa fórmula, né, Danilo? Trabalhar com aquilo que está funcionando. Também buscar, né, nos filósofos do passado, nas sociedades do passado, os melhores elementos que eles puderam compartilhar com a humanidade, que puderam compartilhar entre os seus cidadãos, para que nós assumamos a responsabilidade de vivermos um pouco assim. E assim podemos contribuir, dar os nossos passos, né, para sentir que estamos contribuindo com um retorno a uma harmonia social, a uma convivência social, algo que possa contrabalançar isso que nós tocamos aí no nosso podcast, né, que é a separatividade. Porque quando a sociedade não está bem, está separada, em algum momento os grupos dentro da sociedade também vão se separar. E quando os grupos dentro da sociedade estão separados, em algum momento o egoísmo individual vai levar as pessoas a se separarem cada vez mais. E nós não vamos ter harmonia nem dentro das nossas próprias famílias, onde um irmão vai olhar para outro feio, a mãe e o pai vão se estranhar, o pai e o filho vão se estranhar, e aí nós podemos dizer que vamos chegar àquela situação em que Platão chamava de uma verdadeira tirania, né? Que não é só uma questão social, mas que já começa no interior do indivíduo. Ao passo que quando nós vamos buscar na história essas lições de fraternidade, essas lições de individualidade, de virtude individual, quando os indivíduos estão bem, eles constroem famílias que também vivem bem. Quando as famílias estão bem, elas vão constituir grupos que também vão trabalhar para que os melhores grupos de médicos atendam a sociedade, os melhores grupos de construtores construam para toda a sociedade, os melhores grupos religiosos, né, religuem a sociedade com o que é divino, enfim, para que o Estado, para que o país possa ter paz e harmonia. Sem dúvida, José Roberto. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast de hoje. Agradeço novamente a sua presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, é um grande prazer estar aqui contigo novamente, compartilhando contigo e com todas as pessoas que nos ouvem algumas reflexões que nos acompanham nos nossos anos de estudo de filosofia à maneira clássica. Dessa maneira encerramos o nosso podcast. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo também através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Hector Berlioz e chama-se A Condenação de Fausto, opus número 24, Balé dos Silfos.